Olá, meu nome é Diego Nunes e esse é o nosso devocional. Se você é novo aqui nesse canal, se inscreva, deixa aí o seu joinha, deixa seu comentário, compartilhe essa mensagem e ative o sininho para receber todas as notificações. No nosso devocional de hoje, vamos falar da história que está no livro de Reis e ela conta a história de um profeta novo e um profeta velho. Talvez você já deve ter ouvido algum comentário ou alguma pregação a respeito desse assunto, mas hoje nós não só veremos a história do profeta novo e do profeta velho. Nós vamos entender o contexto, o que está em volta dessa história. Então, antes de ir direto para a história dos profetas, vamos entender o contexto que leva a isso. O rei de Israel é Salomão, filho de Davi, e esse descumpriu uma ordenança do Senhor. E o descumprimento traria para ele o desencadear de outros problemas. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 2, aqui está a ordem que o Senhor havia dado para quando um povo lutasse contra um povo inimigo, um povo estrangeiro, e eles não poderiam fazer isso aqui. Vamos ao texto. O Senhor entregará esses povos nas suas mãos, e vocês os atacarão e destruirão completamente. Não façam nenhum acordo de paz com eles, nem tenham pena deles. Não casem com essa gente, nem vocês, nem os seus filhos ou as suas filhas, pois esses povos farão com que os seus filhos rejeitem a Deus e adorem outros deuses. Aí o Senhor Deus ficará irado com vocês e os destruirá de uma vez. Então a ordem aqui no livro de Deuteronômio era para que todas as vezes que o povo de Deus lutasse contra um inimigo, como estrangeiro, ou se encontrasse com um estrangeiro, ele não deveria se casar. Eles não deveriam se juntar. Eles não deveriam se misturar a outros povos, por ser o povo de Deus um povo escolhido. Mas infelizmente, a história de Salomão, ela é contrária a essa ordem. Ele se casou com 700 princesas e 300 concubinas. Isso fez ele se corromper espiritualmente, como já a palavra havia previsto. Mesmo assim, o Senhor ainda tentou avisá-lo por 2 vezes. Aqui no livro de 1 Reis, capítulo 11, versículo 3, nós vamos ver melhor isso. Salomão casou com 700 princesas e também teve 300 concubinas. Elas fizeram com que ele se afastasse de Deus. E quando ele já estava velho, fizeram com que o seu coração se voltasse para deuses estrangeiros. Ele não foi fiel ao Senhor, seu Deus, como Davi, o seu pai, havia sido. Salomão adorou. Olha os deuses que Salomão adorou. Salomão adorou Astarote, a deusa de Sidom, e Moloque, o nojento deus de Amon. Ele pecou contra o Senhor e não foi fiel a ele como Davi, seu pai, havia sido. Na montanha, ele na montanha que ficava a leste de Jerusalém, ele construiu um lugar para adoração de Quemos, o nojento deus de Moabe, e um lugar para adoração de Moloque, o nojento deus de Amon. Também construiu lugares de adoração onde todas as suas mulheres estrangeiras queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus próprios deuses. Então você vê uma lista aqui e a Bíblia diz o nojento deus Amon, o nojento deus Moloque. E toda essa nojeira que o Salomão trouxe para a sua vida, ele trouxe pelo simples fato de ter casado com mulheres estrangeiras e como a palavra já havia dito, se você se misturar com elas, vai trazer para a sua vida a adoração de deuses estranhos. E como a palavra ela não mente, a palavra ela se cumpriu. Assim o Salomão trouxe, e assim como a própria palavra
dispensa explicação. Você vê que não só ele adorou, como ele levantou, ele se esforçou para levantar altares, para ir em montes adorar esses outros deuses. 1 Reis, capítulo 11 e no versículo 9. O Senhor, o Deus de Israel, havia aparecido a Salomão 2 vezes. Ele havia ordenado que não adorasse deuses estrangeiros. Mesmo assim, Salomão não obedeceu ao Senhor, mas afastou-se dele. Por isso, o Senhor ficou muito irado com Salomão. Salomão aqui, ele não aproveitou a porta que Deus abriu para ele abandonar as suas convicções. Então, ele estava ali convicto de que ele tinha que agradar suas mulheres e para isso ele estava adorando outros deuses. E a palavra do Senhor diz que por 2 vezes o Senhor tentou falar com ele, mas a Bíblia deixa bem claro que Salomão, mesmo Deus falando com ele, ele não obedeceu ao Senhor, mas se afastou do Senhor. Então a porta abriu 2 vezes. A palavra falou, mas ele não deixou passar. Ele não deixou aquela palavra entrar no coração dele. Ele não deixou aquela palavra penetrar no coração dele. Pelo contrário, ele deixa aqui essa oportunidade passar. E o resultado desse grande pecado é que ele perderia o seu reino para um oficial. Então Deus promete o reino que está nas mãos de Salomão para Jeroboão. Mas quando Salomão fica sabendo que Jeroboão seria escolhido para reinar em seu lugar, a Bíblia diz que Salomão ele parte para cima de Jeroboão e Jeroboão ele tem que fugir. Ele acaba fugindo para o Egito. Só que uma hora Salomão iria morrer. Deus foi tão bom com Salomão que Deus fala a Salomão, você vai perder tudo isso. Só que por amor a Davi, seu pai, eu não vou tirar isso de você enquanto você estiver vivo. Quando você morrer, eu vou tirar o reino da sua família e eu vou dar a outro. Você vai perder aquilo que era para ser tudo seu. Era para ser tudo para você, mas você vai perder por conta dessa desobediência. Então a Bíblia diz que quando Salomão ele morre, aí Roboão, seu filho, ele chega ali para poder assumir o seu reino. Só que quando Salomão morre, não só Roboão, seu filho, se aproxima para tomar conta do reino do seu pai, mas também Jeroboão, já que havia sido prometido a ele. Só que o Jeroboão ele chega pelas beiradas, ele chega ali junto com o povo para poder participar da, da, da coroação de Roboão, já que agora Salomão havia morrido. E assim que Salomão morre, então o Roboão, seu filho, assume e adivinha, veio também Jeroboão e ele tinha que ficar perto daquilo que seria dele. Bom, Deus me prometeu o reino. O Salomão morreu, então vou me aproximar e vou ficar ali pertinho. E o povo, ao receber o Roboão, pede um alívio. O povo pede, olha, você que está chegando agora, o senhor que está vindo agora para poder reinar sobre nós, alivia a carga para a gente. Alivia isso para a gente. Olha essa proposta aqui, ó. Está aqui no livro de 1 Reis, capítulo 12. Vejamos a resposta do rei Roboão. Roboão foi até Siquém, onde todo o povo de Israel se havia reunido para fazê-lo rei. Jeroboão, filho de Nebate, que havia fugido do rei Salomão e ido para o Egito, soube disso e voltou de lá. O povo das tribos do norte mandou buscá-lo e foram todos juntos falar com Roboão. Eles disseram: Salomão, seu pai, nos tratou com dureza e nos fez carregar cargas pesadas. Se o Senhor tornar essas cargas mais leves e a nossa vida mais fácil, nós seremos seus servidores. Roboão respondeu: Voltem daqui a 3 dias, e aí
darei a minha resposta. Então eles foram embora, e o rei Roboão foi falar com os homens mais velhos, que haviam sido os conselheiros do seu pai, e perguntou: que resposta vocês me aconselham dar a este povo? E eles disseram: se o Senhor quiser servir bem a este povo, dê uma resposta favorável ao pedido deles, que eles serão seus servidores para sempre. Mas Roboão não seguiu o conselho dos homens mais velhos e foi falar com os jovens que haviam crescido junto com ele e que agora eram seus conselheiros. Que conselho vocês me dão? Perguntou ele. O que é que eu digo a este povo que está pedindo que eu torne as suas cargas mais leves? Eles responderam: você deve dizer o seguinte: o meu dedinho é mais grosso do que a cintura do meu pai. Ele fez vocês carregarem cargas pesadas, eu eu vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou vocês com chicotes, eu vou surrá-los com correias. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo foram falar de novo com o rei Roboão, como ele havia mandado. O rei desprezou o conselho dos homens mais velhos e falou duramente com o povo. Como os jovens haviam aconselhado, ele disse: o meu pai fez vocês carregarem cargas pesadas. Eu vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou vocês com chicotes, eu vou surrá-los com correias. Assim o rei Roboão não atendeu o povo. O Senhor Deus fez com que isso acontecesse para confirmar aquilo que, por meio do profeta Aías de Siló, tinha dito a Jeroboão, filho de Nebate. Então, após o Roboão pediu o conselho dos anciãos. E o conselho foi muito bom. Se você aliviar, o povo vai estar na sua mão. O povo vai lutar com você. O povo vai lutar por você. Ele ignora o conselho dos anciãos e vai pedir conselho para os jovens, aqueles que tinham crescido com ele. E o conselho deles era: vamos barbarizar, não vamos dar moleza. E ele atendeu esse conselho, como você viu aqui no texto, ele disse isso para o povo. Então, após essa dureza do rei, o povo rejeitou o rei e deu as costas para ele. E depois dele ser rejeitado, ele até enviou alguns homens até o povo, mas o povo estava tão revoltado, o povo estava tão triste com aquilo que eles tinham ouvido, que a Bíblia diz que o povo matou esses homens que foram enviados à pedrada. Assim que Salomão morreu, Jeroboão veio do Egito e o povo o colocou sobre rei das 10 tribos de Israel, cumprindo a palavra. Então o povo estava revoltado. Como eu disse, Jeroboão também subiu assim que Salomão morreu, e o povo viu Jeroboão e, como Deus já havia dito, o povo pega o Jeroboão e coloca ele para reinar nas 10 tribos de Israel. Quando Roboão ficou sabendo disso, que ele havia sido rejeitado e uma outra pessoa estava reinando no seu lugar, que era Jeroboão, a Bíblia diz que ele ajuntou um exército de 180 mil homens para tomar o reino de volta. Mas aí o Senhor falou com ele. E o Senhor avisou que ele não subisse para lutar contra os seus irmãos. Tá achando que os problemas acabaram? Você está ouvindo essa história e está dizendo: puxa, Jeroboão vai reinar em paz, Roboão vai ficar com a parte que lhe cabe, pois Deus havia falado para Salomão: não vou tirar tudo de você não, tá? Como eu prometi, sempre haverá alguém da sua descendência reinando sobre Israel. E Roboão ficou ali aonde estava o templo de Salomão. E aí agora Jeroboão está reinando tranquilo, graças a Deus está tudo em paz. Engano seu. O que aconteceu aqui? Jeroboão, que está cuidando das 10 tribos, era para estar feliz da vida, era para estar satisfeito, a palavra se cumpriu na vida dele, mas aí a Bíblia diz que o Jeroboão pensou assim: como que eu vou pegar esse povo e vou ir com esse povo lá
onde está o Templo de Salomão. Quando eu chegar lá, com certeza o povo vai começar a olhar para Roboão e vai querer mudar de lado. O povo vai olhar para ele e vai querer passar para o lado dele. Então, olha o que a Bíblia diz que ele faz. Tá esperando aí curioso? Então eu te encontro no próximo devocional para a gente continuar essa história. Fique com Deus e eu te aguardo no próximo devocional.